Estamos iniciando mais um episódio do podcast Por Canoas. Eu sou Igor Souza e estou aqui por Canoas. Estamos hoje com convidados especiais, oficiais da Marinha, oficiais da Força Aérea Brasileira. E gostaria de agradecer as duas unidades, né, por aceitarem o nosso convite. Vocês também tiveram papéis fundamentais durante a enchente, né, não só em Canoas, mas uma atuação em todo o nosso estado. E a gente gostaria de mostrar para a população tudo que foi executado, né, tudo que foi feito durante as operações, tanto por parte da Marinha quanto por parte da Aeronáutica. Então eu vou fazer uma rodada de apresentação aqui com vocês, para depois a gente passar para algumas perguntas. Acho que a gente pode conversar aqui, iniciar primeiro pela Marinha, o capitão do mar e guerra, Flávio Firmino. Correto. Boa noite a todos que nos assistem. E eu sou o capitão de mar e guerra Firmino, sou o capitão dos portos de Porto Alegre. Assumi o cargo em dezembro do ano passado. Então, peguei na época das enchentes, né, na época da tragédia, eu servia no Centro de Comunicação Social da Marinha. Então, acompanhei a distância lá e com as equipes de Brasília, também diretamente aqui envolvidas na cobertura dessa tragédia que aconteceu aqui no estado. Perfeito, comandante. O suboficial da Marinha, Dobner. Boa noite a todos. Suboficial Dobner, trabalho na Capitania Fluvial de Porto Alegre desde 2013, então há mais de 12 anos trabalhando na fiscalização, nas buscas e salvamentos que nós realizamos aqui na nossa área de jurisdição, sempre ajudando a comunidade dentro das nossas possibilidades, podendo atuar em Porto Alegre e Canoas, no interior do estado. Onde a Marinha for solicitada, nós estaremos presentes junto com nossas equipes de inspeção naval, de busca e salvamento, e também na parte de ensino, onde nós conseguimos dar apoio às instituições de segurança pública do estado, qualificando aquaviários para operar as embarcações que trafegam no nosso rio Guaíba. E de mais informações de nosso apoio sempre de busca e salvamento. Já realizei vários resgates aqui na região de Porto Alegre. Participei da Taquari 1, Taquari 2. Estamos atuando novamente nessa fase difícil que estamos passando. Mas sempre tentando atender da melhor forma possível as famílias que necessitam do nosso apoio. Obrigado, Sub. Passamos com o coronel aviador da Reserva da Aeronáutica, Jorge Luiz Schwertz, isso mesmo. Coronel, fique à vontade. Muito obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui e falando um pouquinho o que a Força Aérea fez ano passado na Operação Taquari 2. Eu sou oficial adjunto da Assessoria de Relações Institucionais e ano passado eu estive ligado muito à Defesa Civil, também nesse contato com a Prefeitura de Canoas e órgãos civis para conduzir essa ligação, né, os trabalhos conjuntos com a Força Aérea Brasileira em todas as fases ali da Operação Taquari 2. Perfeito. Já seguindo a linha, coronel, quais foram os principais tipos de resgates realizados, né, durante a enchente por parte da Força Aérea Brasileira? Vocês tiveram uma atuação também na parte operacional de resgates nas ruas, né, com caminhões, com caminhonetes? Quais tipos de material vocês acabaram usando assim, né, durante o dia a dia ali? Não sei se tiveram também embarcações, né, e o efetivo de vocês durante esse período, na parte operacional, né? Igor, o que muita gente não sabe, que antes de a gente começar a trabalhar aqui em Canoas, né, que o maior impacto da inundação aconteceu ano passado a partir do dia 3 de maio, desde o dia 30, no interior do estado, nós chamamos ela carinhosamente a Sentinela Alada dos Pampas. Então, desde na base aérea de Santa Maria, nós já trabalhávamos em resgates, né? Tem muita gente que não tem conhecimento, mas, por exemplo, no dia 30 de abril do ano passado, quando as chuvas chegaram intensamente em Santa Maria, estava ocorrendo a visita do ministro da Defesa lá. Naquele dia ele estava na base aérea de Santa Maria e assistiu as primeiras decolagens de helicópteros. O tempo estava tão ruim que um dos pilotos, eram 2 helicópteros decolando, um dos pilotos falou: eu vou decolar
verificar a situação da visibilidade, se a gente tem condições de voar para iniciar os resgates. Porque naquele momento o comando conjunto não tinha sido acionado ainda, então não existia uma organização para esses resgates assim, vindo do Ministério da Defesa, mas já havia o comando da Aeronáutica já informando que poderia se decolar para fazer os salvamentos, né? Então, 15h30 do dia 30 de abril foi a primeira decolagem. O teto estava a 30 metros de altura, para a gente ter uma ideia. Então, os pilotos decolaram, prosseguiam sobre as estradas, que era um lugar que eles conheciam para poder chegar. Eles tinham a coordenada da Defesa Civil, recebiam as coordenadas para os salvamentos. E o último pouso naquele dia foi 10h30 da noite. Fazendo resgates, perguntaste como foi o resgate, normalmente, sempre com o homem com guincho, descia o homem resgate, né? Com o guincho, resgatava as pessoas e voltava para a base, deixava. A base aérea já montou um sistema para receber as pessoas, encaminhar quem precisava para o hospital, ou acolher, com donativos e tudo mais. Então, foi um movimento muito grande. É interessante que naquele dia, um dos helicópteros foi atingido por raio durante os resgates. As pessoas não sabem disso, né? E perdeu a ponta do rotor. Voltou e o conserto foi feito de madrugada para no dia seguinte poder decolar novamente. E esse tipo de resgate, né? Você perguntou como foi feito o resgate. De helicópteros, nós tivemos aqui na base aérea de Canoas até um pico de 60 helicópteros de resgate operando a partir da base aérea de Canoas. Então, Santa Marinha eram 2, né? Foram os primeiros 2 que já estavam lá e estavam operando, depois foram mais meios para lá, mas o foco principal, né, quando logo 2 dias depois, quando a enchente chegou aqui, os meios convergiram para a base aérea de Canoas, então nós tivemos um pico de até 60 helicópteros de resgate fazendo o salvamento em diversas condições, né? É interessante destacar que é um meio de combate, né? O helicóptero Black Hawk, o H-60, feito para a guerra. Então, o pessoal voava à noite com óculos de visão noturna e fazia o resgate, né? Então, meios de guerra fazendo o resgate de brasileiros em perigo. Então, foi uma situação bastante importante para a Força Aérea, foi uma superação no sentido que os pilotos decolaram em situações limites e operaram como tinham que operar para fazer esses resgates. E no chão também, né, no solo, os nossos bombeiros, utilizando os meios aquáticos, botes e barcos, participaram do resgate aqui em Canoas, especificamente. O nosso pessoal de guarda e segurança também, segurança e defesa da base aérea de Canoas também, utilizando os caminhões, fizeram esse resgate. Então, foram meios diversos, operando como tinha que se fazer para fazer os resgates, né? Eu vi em um dos outros podcasts, parabéns pelo trabalho que tu fizeste até agora, o pessoal comentando da evacuação do HPS. Então, nós participamos com muita honra, a nossa equipe, que é a Subdivisão de Saúde Operacional, que é preparada realmente para fazer resgate em combate, ou seja, o salvamento médico em combate. Então, a gente tem... Eu acho que a gente tem tem um videozinho videozinho que dá para a gente mostrar um pouquinho. Então, a gente vê... a nossa equipe foi destacada para fazer o resgate do pessoal da UTI, ou seja, o pessoal que está no limite ali, né? Então, você vê ali no barco o pessoal fazendo... Ali tem imagens aí do local. Ali, ó. Então, isso era um paciente da UTI? Paciente da UTI da HPS. Então, resgatado, coordenado pelo pessoal da subdivisão de saúde operacional, mas aqui nós temos uma médica de São Paulo, né? Então, eles coordenaram bombeiros também, aqui do estado participaram, bombeiros militares. Então, a gente teve um esforço muito grande de união entre várias equipes para conseguir fazer isso, né? Eu gosto de dizer que esse pessoal aí são os nossos anjos, né? Porque essa equipe foi responsável por fazer a evacuação aeromédica de maior número de pacientes, né? Houve um momento que se precisava tirar
3 bebês prematuros de Rio Grande e com outros 2 pacientes em estado grave. Então, a Força Aérea mobilizou aeronaves, helicópteros e junto com outras equipes, conseguiu trazer o pessoal de Rio Grande aqui para Canoas. Nossa, foi uma missão, né? Eu vou dizer para vocês, eu tenho o barulho desses helicópteros até hoje dentro da cabeça, assim, sabe? Porque são lembranças que a gente traz, né? Porque no primeiro momento ali era aquela função de ouvir gritos, chamados, né? Atendendo. Daqui a pouquinho eram caminhões do exército, sabe? Tudo aquilo ali, a gente até conversou sobre traumas de enchente aqui com uma psicóloga parceira nossa. E tudo isso acarreta, né, em lembranças que isso aí a gente vai levar para o resto da vida. E eu lembro do dia que me acionaram para receber o pessoal com as aeronaves lá no pátio da Ubra. Já começou a chegar o pessoal para ser acolhido, quem precisava de médicos também já passava para a ambulância ali. Então foi uma missão, estão de parabéns, Coronel, isso foi uma missão muito importante, né? Tiveram um papel muito importante aqui na cidade de Canoas. Isso, né, Igor, é toda uma logística anterior a isso. Sim, né? para que essas toda uma aeronaves preparação, cheguem. toda uma qualificação para estar pronto para poder atender da melhor forma possível. Às vezes o pessoal não sabe quais as dificuldades que nós temos até que tudo isso ocorra, né? Sim. Então, Mobilizar, achar as pessoas certas. Determinações do comando lá do Quinto Distrito Naval, como da Força Aérea, como do Exército, então envolvem várias etapas. Isso também teve aeronaves, né, sim, da Marinha que participaram sim. aqui em Canoas também, né? Também. Tivemos, sim, assim, uma coisa interessante que o coronel comentou, né, foi sobre os meios, né, que são preparados e usados em treinamento para combate real, para defesa do país, sendo utilizados, né, em apoio às ações do Estado, né? Então, em apoio à defesa civil, para resgatar pessoas. Então, isso aí demonstra, né, também a importância das 3 forças terem meios, né, adequados, meios modernos, para que possam ser utilizados, sim, né, nesses momentos. Né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Aqui. As aeronaves da Marinha, elas ficam aqui no estado ou elas vêm de outras localidades? Aqui, na Operação Taquari, nós temos um esquadrão de helicópteros lá no Rio Grande, tá, com aeronaves Esquilo. Porém, assim como o coronel também comentou, né, no primeiro dia, a Capitania Fluvial de Porto Alegre, né, e a tripulação da Capitania já começaram a receber também pedidos, principalmente do Vale do Taquari. Então, a informação que chegou para a gente primeiro, né, foi a necessidade de resgate de pessoas lá. Isso aí já, né, iniciou um processo de alerta. E os pedidos foram começando a chegar. E a Marinha também fez um esforço, né, Hercúleas, um esforço muito grande para trazer as aeronaves de São Pedro da Aldeia e também de outros esquadrões que são sediados nos nossos distritos navais. Então veio a aeronave do Mato Grosso do Sul, veio a aeronave do Nordeste e principalmente, né, o centro das nossas aeronaves é em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. A gente pode dizer que nós tivemos uma operação aérea de guerra? Já houve dados de tantas aeronaves circulando, tipo, na cidade ou na região metropolitana aqui de Canoas, Coronel? Tem? Não, em treinamento não. Foi uma operação real de guerra, né? A gente costuma falar que só faltou bomba caindo, porque tiro também teve, né? Sim. Tiro também teve, então só faltava bomba caindo, porque infraestruturas destruídas. Em uma semana, metade do estado estava praticamente isolado, né? Com restrições grandes para chegar à capital. Então, era um clima de guerra e a Força Aérea entendeu dessa maneira. O que mudou tudo foi realmente a inundação do aeroporto Salgado Filho. A partir dali, nós vimos que a base aérea de Canoas seria uma ilha de apoio para resgate, para a chegada de donativos, né? E mais à frente também acabou virando aeroporto, né? Sim. Nós recebemos as aeronaves comerciais. Então, nós tratamos com uma situação de guerra mesmo. Nós tivemos um pico de até 60 helicópteros operando. Foram 3 dias com 60 helicópteros operando direto a partir da base aérea. Lembrando que nós tínhamos helicópteros no 3º RCG, então nós tínhamos um campo de pouso lá no Regimento de Cavalaria de Guarda, o Regimento Osório, dentro de
de Porto Alegre. Alguns helicópteros foram deslocados para Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, distribuindo os meios, mas aqui foi o momento de maior movimentação. Os helicópteros não cabiam nas áreas de estacionamento, eles tiveram que ficar pousados, né, nas vias de acesso, nas pistas de táxi de acesso à pista principal, para poder operar a partir dali. Além disso, Igor, se me permite complementar aqui, também além da operação das aeronaves da Força Aérea vindas baseadas em terra, nós tivemos também uma grande operação que pode ser considerada também de guerra, que foi a passagem de um porta-aviões americano. Então ele passou pelo Rio de Janeiro, coletou inclusive doações, né, de todo tipo, e foi feita uma operação com o maior navio de guerra da América Latina, que é o nosso porta-helicópteros multipropósito, o Atlântico. Então, esse navio veio do Rio de Janeiro também, fez uma operação de guerra, né, próxima do porta-aviões americano, e as nossas aeronaves fizeram o transporte desses donativos, tirando do porta-aviões e levando para o nosso navio. Esse navio, o nosso navio, o Atlântico, ele depois atracou em Rio Grande e dali, né, utilizamos toda a logística da Marinha para trazer esses donativos aqui para as cidades atingidas. Então, esse que trouxe, inclusive, eu estava dando uma pesquisada ali, que trouxe até combustível junto, não sei se é algum repartimento o que existe dentro do navio. Foram entregues até Rio Grande pelo Atlântico e depois subiram com os navios menores, os patrulhas, né? 3 navios de guerra subiram até aqui trazendo combustível, donativos de vários lugares, Santa Catarina, Rio de Janeiro, todos os lugares. E daí conseguiram chegar, porque daqui traz no Conversa, ali no Conversa principal, e depois a gente desembarcou aqui. Teve uma logística toda para desembarcar esse material. Uma logística muito grande. E um outro equipamento muito importante que foi transportado pelo porta-helicópteros multipropósito do Atlântico, que veio do Rio de Janeiro, foram 2 estações de tratamento de água, né? A gente sabe que nesse acontecimento dessa magnitude, né, uma tragédia como essa, um dos grandes, né, insumos que começa já a faltar, a ser escasso, é a água. Sim. Então vieram 2 estações de tratamento e que elas tinham uma produção ali de cerca de 20 mil litros de água por dia. Então elas foram trazidas para cá e começaram já a operar. Então também facilitou o transporte, né, e a entrega de água potável para a população. Sim, é isso aí. Uma coisa acarreta a outra, né? Falta energia. Aí não tem energia para a subestação da água. Não tem comunicação. Muitas subestações acabaram sendo afetadas também, né, pela enchente, acabaram ficando debaixo da água e sem equipamento, impossível fazer o tratamento da água, né? Além dos resgates que foram as principais funções da Força Aérea Brasileira, no apoio à população aqui durante a enchente, no transporte de alimentos, atendimentos médicos, que eu vi que também tiveram hospitais de campanha. Eu não sei se os hospitais de campanha... Eu vi que tinha um do Exército, eu acredito que tinha da Força Aérea. Eu vi que da Marinha fizeram atendimento, inclusive, em um navio desses de grande porte, né? Como é que foi essa relação da Força Aérea, Coronel? Nós tivemos, é interessante que a Força Aérea já tinha recebido no dia 2 de maio do ano passado o primeiro hospital de campanha do Exército que foi direcionado para o interior. O problema ainda não estava em Canoas, mas naquela semana, com o impacto das águas aqui em Canoas, houve deslocamento de 2 hospitais de campanha da Força Aérea para Canoas. Então nós tivemos um ao lado do Gracinha e outro em frente à base aérea de Canoas, né, onde tinha um espaço suficiente para se montar ali os hospitais de campanha. O hospital de campanha já traz uma equipe de médicos, mas os nossos médicos aqui do Hospital de Aeronáutica de Canoas, né, ele também se incorporaram. Só nesses 2 hospitais de campanha, durante o período que nós tivemos eles aqui, eles tiveram em torno de 55 mil atendimentos. Então foi bastante importante, né? Diversos atendimentos de diversas clínicas, então foi bastante importante nesse sentido. 55 mil atendimentos para um curto período de tempo é muito atendimento, né? É muita procura. E foram, no total,
9 hospitais de campanha que foram montados, né? Pelas 3 forças. Então, sim. tanto o transporte que a Força Aérea também possibilitou, que tem uma logística também importante. Então, além disso, né, além dos médicos militares também que atenderam, todo o corpo de saúde, né, das 3 forças estiveram atendendo, também um aspecto peculiar que nós vimos foram os voluntários, né? Médicos que vieram também de todo o Brasil. A Força Nacional do SUS também, né? A Força Nacional do SUS esteve presente, então foi importante também ver esse movimento, né, do pessoal da área da saúde, que foi muito importante para aquele atendimento inicial ali, né? Às vezes a pessoa atingida estava ali em choque, ainda estava muito afetada pelo que aconteceu, então foi bastante importante esse grupo da área de saúde dos voluntários se somar aos esforços das Forças Armadas. Sim, e que nem a gente mostrou aqui, no momento que foi afetado o pronto-socorro, ele tinha que ir para alguma outra unidade, né? E acabou vindo aqui para a unidade do Hospital Nossa Senhora das Graças. Então ficou dividido 2 emergências, né? Tinha a emergência do Nossa Senhora das Graças, tinha a emergência do pronto-socorro, aquilo ali ficou numa tensão enorme, né? E aí, que nem o pessoal que fazia atendimento do pronto-socorro, a maioria também residia em área alagada. Então eu fico imaginando o psicológico dessas pessoas, porque tu tá lidando com a vida, mas tu tá tendo um problema maior também ali junto contigo, né? Envolvendo tua família. Então isso acarreta... Bom, não tem como a gente explicar isso, né? Não tem como a gente entender. Cada um de nós carregamos um trauma, né? Mesmo pessoas que não estiveram lá na ponta, mas tiveram familiares afetados ou ajudaram pessoas conhecidas afetadas. Nós temos exemplos também, militares nossos da capitania, além da capitania também ter sido atingida, né? 2 militares nossos aqui de Canoas, que residem aqui, já conseguiram retornar para suas residências. No dia que eu estava com a lancha no gasômetro, um sargento me liga e Dobner, vem me salvar. Tô com a minha esposa e com a minha filha em cima do telhado. Aí eu não conseguia passar para cá. Sim. Os acessos estavam trancados por água, então eu não consegui chegar lá para resgatar. Ele me pediu, mas eu infelizmente não pude naquele momento, mas graças a Deus o bombeiro, a aeronáutica que estava com a aeronave conseguiu acessar e conseguiu retirar ele e a família dali. Isso aí era uma situação muito tensa, né? Eu fiquei na Defesa Civil aqui de Canoas até 11 de abril, né? Aí faziam 22 dias que eu tinha saído. Aí no dia 1º, quando começou as funções no Vale do Taquari, me coloquei à disposição do prefeito na época. O prefeito acabou me chamando, né? E eu comecei a atuar na parte de resgates, né? E ali foi um momento de tensão, porque eu comecei a receber ligação, mensagens de pessoas conhecidas. Quando era só a mensagem, eu ainda estava conseguindo lidar, mas quando eu comecei a receber imagens, eu tô com água no pescoço, eu não consigo subir pro telhado, eu não consigo fazer isso. Eu me senti uma sensação de impotência de não conseguir fazer. Porque que nem o Sob falou aqui, a dificuldade de transitar e chegar no local, porque tinha muitos pontos dentro do bairro que não tinha água. Tu não passava com embarcação, sabe? Então, houve várias dificuldades. Aí a gente acabou, né? São escolhas, né? Quem trabalha na ponta tem que tomar algumas escolhas, algumas atitudes no momento e prioridades, né? Eu acabei desligando o telefone, né? Sabendo que a minha família, ela já tinha saído dali, eu orientei eles, né? A partir de agora, eu vou trabalhar só com rádio. O rádio, o pessoal me demanda lá, eu consigo ir fazer os atendimentos, porque senão a gente... E muito importante, né, é ter o apoio dos voluntários, né? Como você tem um conhecimento amplo da região, é importantíssimo, porque às vezes a população, quem vem de fora, vem com um intuito de ajudar, vem com muito desejo de apoiar, mas por vezes ali não tem o entendimento daquela região, daquela área. As nossas embarcações navegaram aí por cima de casas, de grade, de carros, né? Os nossos blindados do Corpo de Fuzileiros Navais também passaram por ruas alagadas, passaram por pontos de difícil acesso. Então é importantíssimo a parte do voluntariado da pessoa que tem o entendimento daquela região ali. Sim, isso aí foi importante. Eram muitos voluntários, né? A gente recebia eles nos viadutos ali, que era um ponto de encontro. E eles, não, a gente está vindo da praia, não, a gente está vindo de tal cidade.
Vocês conhecem aqui? Não, a gente não conhece, mas a gente está para ajudar. Não, já arruma algum morador que é da área, que está ali se colocando à disposição, não, já entra na embarcação e vão. E assim que foi, né? O Sub aqui tem conhecimento, quando a gente iniciou, a gente começou a capacitar a equipe, né? Aí a Defesa Civil de Canoas tinha uma embarcação grande até, mais para atividades assim no rio. Nós capacitamos, né, junto à Marinha, junto com equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. Mas ao decorrer do tempo a gente foi perdendo servidores ali, né? E quando chegou a enchente, a maioria dos servidores que eram capacitados para atuar com embarcações não estavam mais ali, né? Então isso que a gente fica pensando assim, a Defesa Civil ela tem que ter um fundamento assim não tão politizado, né? Mas treinar pessoas, né? Servidores públicos, fazer concursos, chamamentos emergenciais com pessoas que vão estar ali de mais de um mandato, mais de uma gestão política, né? Porque daqui para frente a gente sabe que a realidade nossa, nós vamos ter que nos adaptar às situações climáticas, né? Vamos para mais uma aqui. Para a aeronáutica, eu vi ali, eu andei pesquisando, porque a gente não presenciou tudo, né? Então fiz alguns levantamentos. Eu vi que a aeronáutica teve um papel muito importante também, pós-enchente, onde foram feitas ações de atendimento, inclusive com dentistas, com ações sociais, entrega de donativos. Até a banda do Exército participou ali no bairro Rio Branco, né? Ficaram acampados ali uns bons dias, né? Entregando inclusive material de limpeza para as pessoas poderem limpar suas residências, né? Esse efetivo, ele veio de fora também, os donativos, como é que foram feitas essas transações de recebimento de doações? Eu sei que a aeronáutica serviu de ponte ali, todas as doações vinham e eram entregues ali, né? Eu estive lá um dia com a Defesa Civil, porque eram repassadas para as Defesas Civis municipais ali, né? Como é que foi essa ação, Coronel? Houve a necessidade, a partir de um certo momento, o comando da aeronáutica percebeu que haveria necessidade de um esforço maior para trazer os donativos, né? Então, houve a criação da campanha Todos Unidos pelo Sul. Porque na realidade muita gente procurava as bases aéreas. Eu queria mandar isso para o Rio Grande do Sul, queria mandar essa doação. Daí se montou realmente uma campanha, Todos Unidos pelo Sul, concentrando em 3 bases aéreas, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essas bases aéreas com voluntários das famílias militares e gente de fora, se uniu para receber, montaram uma estrutura para receber donativos. A Força Aérea esperava que fossem centenas, tinha expectativas de centenas de toneladas, mas foram milhares. Então foram 16 mil toneladas de donativos, 1.100 toneladas chegaram por via aérea, então chegavam rapidamente, aquilo que era mais necessário, concentrado aqui na base aérea de Canoas. Então havia um processamento, uma catalogação e destinava-se aí a Defesa Civil, né, que coordenava as necessidades de entrega. O que o comandante falou foi muito importante, porque se não fosse a união de várias instituições, a Defesa Civil, Brigada, Exército, Marinha, nós não teríamos condições de processar tudo isso e entregar de imediato, né? Então, porque a base aérea, para a quantidade de carga que estava chegando, era pequena. Então, tinha que ser processado muito rápido. Os caminhões do correio foram utilizados muitas vezes para levar esse material para fora, mas foram ações muito rápidas. Nós tínhamos todo o efetivo que não estava sendo empregado operacionalmente, estava dentro do hangar separando o donativo para ser enviado. Tinha um setor só de remédios, então os remédios, os nossos enfermeiros, os nossos farmacêuticos separavam os remédios, destinavam para a Secretaria de Saúde. Então foi um trabalho conjunto, né, que deu muito resultado. E quando o amigo falou a respeito das campanhas, nós participamos juntos com o Exército, a nossa banda também participou, trazendo alegria naquele momento que muitas vezes a alma está quebrada pela situação da tragédia.
trazendo as doações, procurando realmente reacender a alegria no povo ali, que estava difícil naquele momento de tragédia, né? Sim, e isso não escolheu classe social, né? Não escolheu pessoas. Tu via pessoas ali, o camarada ali, pois é, tu vê, tem uma condição boa, mas isso não interferiu em nada, né? Todo mundo igual naquele momento, né? É triste a situação. Pessoal da Marinha, como é que vocês fazem o monitoramento climático, né? Eu não sei se vocês, se outras instituições têm acessos a dados de vocês, é um canal aberto ou é mais focado para a navegação, né? Porque hoje nós passamos, né? Nós contamos aqui no estado com um radar meteorológico, né? Que foi instalado. Eu acho que isso foi um grande avanço pós-enchente, um dos maiores, né? Porque antes eram dados coletados de outras regiões, da Serra de Santa Catarina, né, de outros lugares. Como é que é feito o monitoramento climático por parte de vocês? E mais uma coisa, quando estamos num episódio climático que nem hoje atual aqui na região, de elevação de rio, de fortes ventos, de vento sul, de represação, existe alguma normativa de impedimento de embarcações pequenas a andarem pela região? Isso é bom até para a gente informar aqui para os moradores da região que tem barco, né? Agora, depois da enchente, muita gente passou a ter barco, né? E querem ajudar. Então, acho que isso é muito importante a gente passar para o pessoal. A Marinha possui o Centro de Hidrografia da Marinha, que fica no Rio de Janeiro, que disponibiliza avisos rádios, avisos meteorológicos para cada região. Inclusive, né, sempre quando tem agora informativo, sai sempre na nossa página lá do Comando Clínico Distrito Naval, página da Capitania Fluvial de Porto Alegre, nas redes sociais do nosso WhatsApp lá do Centro de Controle que nós temos lá, sempre lançam esses informativos. Está disponível para todo mundo consultar na internet. Pois é, e também ele abrange a parte principal para a Marinha, que é a parte litorânea também. Então, por exemplo, agora, né, como você perguntou, na situação atual, nós solicitamos um boletim, uma previsão meteorológica especial. Então, ela vai abranger uma área menor. Então, nós pedimos também para apoiar a nossa decisão aqui, né, o comando do 5º Distrito Naval já nos enviou reforços aqui para a gente ajudar nesse momento. Então, nós recebemos esses dados, o que facilita a nossa decisão, né? Então, e compartilhamos também esses dados, né? No caso específico aqui, né? Com os municípios, né? Canoas, com Porto Alegre. Então, esse centro é importantíssimo e faz um trabalho espetacular e fica lá no Rio de Janeiro. Então, e hoje vocês estão, eu até acompanhei nas redes sociais e algumas reportagens, vocês estão atuando, né, em áreas alagadas aqui na região metropolitana. Como é que está sendo feito essa ação? É uma ação integrada com defesas civis municipais, com Secretaria de Segurança do Estado? Como é que está acontecendo essa ação? Sim, a previsão meteorológica de chuva no início da semana, ela alcançava ali cerca de 20 a 30 milímetros e aí ela acabou, por conta de uma frente que não foi dissipada totalmente, ela acabou aumentando, né, para cerca de 120 milímetros. E aí, principalmente quando, né, na nossa região aqui, quando chove lá no Vale do Taquari, nos afluentes aqui do Guaíba, a tendência, né, é que depois essa água que vai escoando, a tendência de subir muito o nível aqui do Guaíba, né? Então, tivemos reuniões, né, constantes na Defesa Civil de Porto Alegre, com a Prefeitura, com algumas secretarias, e naquele momento a Prefeitura já começou, né, a se mobilizar e preparar. Já tinham uns procedimentos que já foram aprendidos, lições aprendidas já da enchente do ano passado, né? Então, nesse mesmo momento, os abrigos já começaram a ser prontificados e aí foi trabalhado a modelagem matemática, né, para entender até que ponto, né, atingiria a cidade. Então, a previsão é que realmente atingisse os pontos mais baixos das ilhas, né, principalmente Ilha da Pintada, Ilha dos Marinheiros. E aí, nesse apoio que nós estamos prestando agora para a Prefeitura de Porto Alegre, né, junto com a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul
e a Defesa Civil, né? O suboficial Dobner, depois eu peço que ele faça um relato aí, porque ele esteve envolvido nesses dias, fazendo a conscientização da população para aqueles que queiram sair de suas casas, que possam ir para os abrigos que já foram montados pela Prefeitura. E que também hoje, nesses dias aí, né, Dobner, queria que você completasse com a parte da doação das... Isso é uma das partes mais difíceis, né? De convencer a pessoa a se retirar do local. É verdade. Começamos na quarta-feira passada, quando começou a chuva, começaram os rios afluentes a encher, já passamos nas ilhas, Ilha da Pintada, Ilha Grande dos Marinheiros. Estive aqui em Paquetá, que eu já conheço os pontos, então eu passei ali e perguntei, aí, como é que tá? Tá tranquilo? Já estava chegando ali na beira já. Sim. Então a gente fica monitorando. Primeiro a previsão foi o monitoramento, vamos passar para ver como é que tá. No dia seguinte já subiu um pouquinho mais, então já começamos a preparar as equipes, já deixar os meios prontos para poder atuar. Aí ontem já, eu estava em missão fora, sexta e sábado tive que regressar, domingo já fui para dar apoio aqui à Defesa Civil, domingo, segunda, ontem nós já fomos no domingo, nós realizamos reconhecimento ali a grandes marinheiros ali através das nossas embarcações, com a Defesa Civil, a Patram e o bombeiro. Passamos de casa em casa verificando como é que estava, o que eles precisavam, fizemos um levantamento, qual que está precisando, por enquanto está tranquilo, tem energia, tem água, está ok. Aí ontem já fizemos a primeira ação. Entramos na Ilha Grande dos Marinheiros com viaturas, caminhão de 5 tons do EB, cesta básica, fralda, ração para cachorro, tudo que eles estavam necessitando. Então vai sendo cada dia uma situação diferente. Ou você chega num local que está precisando, tanto aqui em Canoas, se precisar do nosso apoio, estamos à disposição, desloca uma equipe para cá, deslocamento de pessoal, transporte de pessoal para os abrigos, material, ontem a gente conseguiu tirar o material do morador que queria sair. Às vezes eles não querem sair devido a seus bens, devido a não encheu muito, está só no primeiro piso. Mas quando chega, como foi da outra, daquele nível, né? Sim. Aí o pessoal fica mais preocupado e daí quer sair em emergência. Então agora é a hora da prevenção, chegar e sair, se tiver condições, né? Porque muita gente às vezes não tem condições de sair, é só para os abrigos. Sim. E deixar as suas coisas ali, eles ficam com medo de largar a sua residência, ou aqueles que trabalham com pesca, né? Que tem seu pescado ali para vender depois. Tudo envolve a situação toda de resgate nosso ali, para preparação para poder retirá-los após... Já tá. Quando fica sem energia, sem água. Aí é o primeiro ponto. Acabou a situação energia. crítica. Então, aí fica mais difícil para nós também, né? Porque já tá, os pontos de acesso já estão difíceis, como a gente já falou lá em Paquetá várias vezes, né? Sim. Já chega ali, já tá no asfalto a água e... Hoje eu conversei com um morador de lá, que ele vai me atualizando ali, e ele disse, eu acho que a partir de agora já vai começar a ter um pouco de declínio, né? O vento sul acaba represando ali. Ele até comentou que tinham pego uma carpa lá de quase 10 quilos, né? Os peixes, para eles que lidam com a pesca, esse momento, claro, ele percebe que ela não vai ter uma elevação que vá acabar fazendo destruição na casa. As casas são bem mais altas, eles têm embarcação. Então são poucas pessoas ali daquela região que são afetadas 100%, que precisam sair para uma acolhida em um abrigo. Né? Mas o poder público dando a assistência que eles necessitam ali, que não conseguem sair, né, para trabalhar, com alimento, com água, com fralda, com mantimentos assim, eles conseguem se manter, né? Até a questão de ficar sem energia, porque daí se eles têm peixe congelado para venda, já vão ter um pouco mais de dificuldade para se manter. E aí já começa são operações em cima de operações, né? Começa com a prevenção lá convidando, informando que vai ter uma elevação, depois quando começa a água a adentrar, já começa uma outra parte, né? E depois quando cortam a luz ali é um momento que, sem energia fica mais complicado de ficar, né? Agora essa questão que você acabou de comentar também, a parte da informação, né, que é importantíssima, né? Então eu tenho visto, acompanhado as mídias sociais oficiais das prefeituras, de cada defesa civil dos municípios. Então é importante também que a população ela se mantenha informada nesses canais oficiais. E passem a não atender a alguns que colocam algumas mensagens ali ou imagens, eu vi circulando imagens da enchente do ano passado. Sim, então, interior, né? aí acaba causando, né, um desespero na população. Então tem pessoas idosas, na própria reunião que nós tivemos essa semana lá com
aqui em Porto Alegre, em Canoas também, a gente vê pessoas idosas, às vezes, começam a passar mal, começam a se preocupar e, né, acaba batendo realmente aquele desespero de acontecer o que houve no ano passado. Então é importante, né, que todo mundo se mantenha informado nos canais principais, os canais oficiais das prefeituras. Sim, aqui na ponte da divisa de Porto Alegre e Canoas, que ali virou um ponto, eu não vou dizer um ponto turístico porque não tinha nada de beleza, né? Mas um ponto estratégico para os moradores. Tu passar ali 2 horas da manhã, os moradores estão em cima do viaduto, cuidando, filmando, né, controlando, fizeram marcas lá para ficar controlando. E isso até é uma sugestão para o poder público, né? Nós passamos por um evento climático que foi fora do normal, né? As pessoas, elas querem informação. Tu fazer um vídeo e ali passar uma informação para a pessoa, mesmo sendo o representante do órgão público, as pessoas, elas não ficam com aquela certeza, né? Eu acho que se os municípios acabarem investindo em pluviômetros, em linígrafos e deixando dados públicos, larga na página da prefeitura aqueles dados ali, a pessoa consegue acompanhar em tempo real, porque isso é mais uma forma de levar informação para a pessoa. Se o poder público esqueceu de fazer um vídeo e informar a pessoa naquele momento que precisava evacuar, a pessoa tendo a cota de inundação naquela localidade, vendo os dados em tempo real, ela mesma já vai conseguir se programar. Né? Pessoal, não, o nível está assim, a cota de inundação está assim e a gente precisa sair. Né? Eu acho que isso daí é um bom investimento aqui para a cidade de Canoas. O nível do Rio Guaíba agora, 3,27 metros, né? Aqui. Vamos ver como é que tá o Gravataí, que o Gravataí o pessoal fica bastante... 4,75. 4,75, ele estava a cota de inundação dele é 4,75, ele estava com 4,76. Né? O vento mudando, a água já começa... O Guaíba já subiu, 13,31. Ontem bateu a 13,29, depois recuou 13,26 e hoje já deu uma subida de novo. Então já é o efeito das chuvas de ontem, já está começando a descer. Sim. E o vento também, né? O vento oeste, como estava soprando, né? Ontem, ele acaba deixando uma oscilação no nível, né? Por hora ele consegue escoar, outra hora ele represa um pouco. Sim. Mas, pelo menos, graças a Deus, ele conseguiu dar volume aí na descida. Então, o mais preocupante para a gente realmente seria o vento sul aí. Sim, aí acaba represando muito aqui na cidade, é. né? Coronel, por parte da Força Aérea Brasileira, qual foi o maior desafio operacional encontrado durante todas as atividades, né? Alguma delas que o senhor possa dizer para nós, assim, que em parte resgate, em parte logística. Então, todos realmente foram muito desafiadores, né? Porque, por exemplo, quando na fase inicial, emergencial de resgates, nós tivemos que montar praticamente uma cidade dentro da base aérea de Canoas, né? Então, nós recebemos desabrigados da própria família militar, então em torno de 200 pessoas de familiares de militares que não tinham lugar para ir, foram se abrigar dentro da base aérea. As nossas associações, os nossos clubes receberam desabrigados, então a associação dos clubes dos suboficiais e sargentos, em torno de 350 desabrigados, o clube dos cabos e taifeiros, em torno de 300 desabrigados. E é interessante, todo esse grupo teve que, para apoiar todo esse pessoal para os resgates, eu falei em 60 helicópteros, nós montamos barracas para receber 400 pessoas dentro da base aérea de Canoas. Então, foi uma estrutura muito grande para se fazer tudo isso, né? Então, para a gente poder realmente atender. Então, a infraestrutura para atender todos os resgates foi um desafio muito grande. A base aérea não está preparada para receber aeronaves muito pesadas, então nós tivemos que fazer um estudo. Os nossos engenheiros fizeram um estudo para saber qual a aeronave que poderia pousar, aonde ficar. Os nossos pátios não recebem aeronaves muito grandes, né? Então foi um desafio muito grande. O conserto da pista de pouso acontecia de madrugada, então junto com a Fraport, a concessionária do Salgado Filho, então
fazia o concerto de madrugada na pista, então houve abortagem de voos porque pedaços da pista começaram a sair, né? Então foi muito difícil nesse aspecto. A verdade é que a base aérea de Canoas, nos seus 80 anos, ela completou 80 anos no ano passado, acabou virando o rincão ao lado da esperança do Rio Grande, né? Porque foi um ponto onde aconteciam os resgates, chegavam os não nativos, depois decolaram aeronaves comerciais civis, né? Então, tudo isso é um esforço muito grande. Tudo isso, né, não tem nada a ver com o seu DNA, que é um DNA operacional. Sim. A gênese, a raiz, o esquadrão de caça, o esquadrão de transporte, de patrulha e um grupo de antiaérea, que não tem nada a ver com a parte de proteção e defesa civil, mas a Força Aérea se moldou a essa necessidade da sociedade brasileira, né? Então, fica difícil realmente dizer. Uma coisa que você falaste, né, como se controlar uma quantidade tão grande de meios aéreos sem o radar. A gente tem que lembrar que o radar ficou debaixo d'água quando o aeroporto internacional foi atingido. Sim. Né? Então, houve uma preocupação muito grande com os meios de controle do espaço aéreo, né, para se organizar o tráfego aéreo para os resgates. Ou seja, não havia ordem de jeito nenhum para parar a decolagem dos helicópteros. Eles se coordenavam de tal modo que se fazia o resgate com segurança. Pousos na UBRA, a UBRA foi uma parceira muito grande da aeronáutica nesse sentido. Então, nós tínhamos oficiais lá coordenando, né, para que houvesse um mínimo de segurança para pouso e decolagem dos helicópteros. Nós montamos um sistema de rádio, que a gente chama, que passa as informações para as aeronaves que pousaram no terceiro RCG, por exemplo, lá em Porto Alegre. Então, tinha 20, 30 aeronaves lá pousadas, pernoitavam lá. Então, os desafios, você começou bem, né? Ou seja, foi um desafio de um conflito armado, de uma guerra realmente. Então, foram várias as dificuldades e, graças a Deus, conseguiu-se atingir com sucesso o que a gente esperava. Obrigado, Coronel. A Marinha prevê ampliar a capacidade de embarcações para a nossa região, digo embarcações de pronto emprego, assim, que nem foram usadas para resgates, né? Por quê? A gente sabe a dificuldade de gestões por parte de Defesa Civil, né? De ter embarcações, ter pessoas capacitadas, não só ter a pessoa capacitada ali, mas a pessoa não saber fazer a atuação, né? São vários eixos. E vocês, né, a Marinha, por ser próximo da região metropolitana, né, a ligação aqui é muito rápida. Eu não sei qual é que é o efetivo de vocês hoje, mas já pensando sempre num cenário, né, a gente nunca sabe quando é que vai acontecer de novo. Mas existe novos projetos, né, de aquisições para esse tipo de atividade, especialmente para esse tipo de atividade? Para esse tipo de atividade, a gente, né, até depois peço que o Dobner complemente, né, com o que ele viu na realidade, né. Nós temos hoje um efetivo na capitania de cerca de 100 militares. E o comando do 5º Distrito Naval tem um pouco mais de 2.200 militares ao todo, né, no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, o nosso efetivo aqui utiliza as embarcações para fazer diversas atividades, né, zelar pela segurança da navegação e a missão propriamente dita da capitania. Nesse momento, né, para atender às enchentes, nós precisamos utilizar embarcações com um menor calado. Então, não era uma embarcação de casco rígido que ia conseguir chegar em alguns pontos para realizar algum tipo de resgate. Então, hoje nós temos uma dotação tanto de moto aquáticas quanto de embarcações, e agora a gente pretende modernizar, né, e dando a efetiva baixa das mais antigas e adquirindo embarcações novas, né? Então, mas na parte da prática aí eu queria ver com o Dobner, né, que esteve atuando, né? Dependendo da situação onde a gente vai atuar. Se for por água no Guaíba, às vezes, como aconteceu, eu não tive como passar por baixo da ponte do Gravataí, por exemplo, para vir para outros locais dar acesso da assistência. Acesso por terra, a gente veio com uma viatura, com uma embarcação de casco rígido, um alumínio, né, que a gente chama, aquele bote de 5 metros, que muitos utilizam aí.
a gente vem com uma equipe e consegue entrar nas áreas onde está mais calmo, que não tem correnteza. Mas, porém, no Guaíba mesmo, às vezes, a dificuldade é a gente fazer inserções a noturna, por exemplo, ou até mesmo diurna, que desce árvores, desce ilhas, desce... Como está descendo agora. Muita coisa desceu. Então, vai mudando também a profundidade também. Não adianta a Marinha mandar navios de grande porte, porque não vai ter calado para você poder navegar em certos acessos. Mas agora, principalmente, já estamos com reforço de 2 equipes. Uma de Tramandaí já está aí com um bote, 2 viaturas, 4 militares. Uma já veio de Rio Grande, com mais uma embarcação, mais uma viatura. E conforme necessário, o comando vai determinando. Vem de Santa Catarina, vem do Paraná, como tivemos ano passado. Nós estávamos com 8 embarcações na água, só no Guaíba. Fora mais 3 por fora, vindo, dando apoio, onde enche e tem uma estabilidade. Tu consegue acessar com os barcos de alumínio, com moto aquática, vai, resgata, leva mantimentos. Então a Marinha cada vez vai investindo mais. Nós tínhamos 2 motos, já estamos com 4. Nós temos 2 lanchas, mas daí tem reparo, tem manutenção, temos 2 botes, temos mais 2 embarcações de alumínio. E para a nossa região aqui, a demanda atende. Porém, nessa situação de emergência, vem de vários órgãos da Marinha. Se for necessário enviar do Rio de Janeiro, mais 10 botes a Marinha vai enviar de todos os locais onde ela tiver disponibilidade de emprego. Mas às vezes o acesso aqui teve embarcações de fora que não conseguiam mais passar de Canoas para Porto Alegre ou de Porto Alegre para Canoas. Sim. Você lembra disso? Como é que ficou, né? Um caos, né? Mas dentro das possibilidades que a Marinha tenha, os meios estão sendo empregados. E além disso, que você perguntou, sobre a qualificação e a capacitação de pessoal, né? Nessa semana, né, a gente está fazendo um grande curso, né, para Defesa Civil Canoas, Guaíba, Eldorado e Porto Alegre. Então, são funcionários públicos, né, que têm embarcações na sua dotação que estão sendo capacitados pela Marinha, porque é muito importante, né? Até você comentou que as pessoas começaram a adquirir embarcações e também, né, fica aqui, né, a informação para que quem tenha adquirido uma embarcação, para que compareça à capitania, faça lá o seu registro da embarcação. Muito importante tire isso, né? a sua carteira raiz amador, né? Nesse momento, né, da enchente, né, no momento de atendimento de urgência, não tinha nenhum cabimento a gente ficar fazendo inspeção naval e vendo quem tinha habilitação ou não, porque a prioridade naquele momento era salvar vidas. Mas a gente se preocupava em que aquela pessoa com maior boa vontade em ajudar, em fazer um resgate com uma embarcação, com uma moto aquática, que ela colocasse em risco a vida dela e a vida da pessoa que ela estava tentando resgatar. E aconteceu muito, né? Aconteceu muito então de é importantíssimo, botes virar. exato, virar, passar por cima de uma grade, né? Passar por cima de uma casa ou de um carro, Sim. quebrar um hélice e ficar à deriva. Então é importantíssimo para que, né, as pessoas que tenham adquirido embarcação, que procurem a nossa capitania e vão até lá, né, pegam a informação para poder tirar a sua habilitação e estejam habilitados aí. E também, da mesma forma, né, essa capacitação que a gente faz para os órgãos públicos, tanto o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal, a Defesa Civil. Então, isso aí também é um momento... atender 4, né, comandante? 4 cursos esse ano, sendo que 10 vagas, se eu não me engano, foi pro... Aqui é o oitavo... Que é o oitavo. O oitavo BBM. 10 bombeiros se qualificaram esse ano conosco. Já tenho pedido, mais pedido de São Leopoldo, de Canoas, conforme a nossa demanda. Já temos cursos desde 2023 que não conseguimos atender ainda. Então, estamos tentando qualificar os órgãos públicos para atuarem nessas necessidades, tanto Defesa Civil, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Federal, vários cursos que nós realizamos ali, capacitando o mínimo possível para ele poder ir para a água e poder ajudar. Perfeito. Até, né, a nossa capilaridade aqui, nós temos na nossa área de jurisdição 382 municípios, né? Então, a gente também tenta, na medida do possível, estar presente, né, em cada polo de inspeção naval para poder atender essas demandas também. E muitos órgãos receberam embarcações também. Sim. A Polícia Ambiental recebeu, Polícia Federal, Polícia Civil, e nós estamos qualificando todos para poder estarem nessas situações. Viu, população? A gente pode contar com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira. Coronel, considerações finais, nosso tempo já está indo, né? A gente teria conversa aqui para fazer um documentário, né? Sim. Mas
muito importante essas informações que vocês trouxeram. Se vocês, né, tiverem alguma consideração final de alguma informação que seja importante para a população, fique à vontade, Coronel. Muito obrigado, primeiro, Igor, pelo convite. É uma honra poder trazer o que a Força Aérea fez aqui no Sul, né? A Força Aérea inteira foi mobilizada para isso. Nós tínhamos 8 helicópteros aqui, e no total 26 aeronaves, 8 helicópteros, os demais asa fixa, transportando, apoiando, resgatando, lançando fardos para apoiar. Então, para a gente foi uma honra muito grande cumprir a nossa missão, unindo a solidariedade do povo brasileiro à fortaleza do povo gaúcho, né? Então, nós esperamos que as nossas asas sejam sempre a esperança do brasileiro nessas situações difíceis. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Eu não sei se eu fiz a saudação aqui no primeiro momento, ali na abertura, ao Major Brigadeiro do Ar, Eduardo Miguel Soares. Mandar um abraço pro Brigadeiro. Gostaria de mandar um abraço também lá pro Coronel Glazer, que foi um grande parceiro nosso, o Major Mafra também. E fico muito feliz em saber, né, dessas ações da Força Aérea, por ser aqui em Canoas, principalmente. Eu tive a honra de ser condecorado lá como membro honorário da Força Aérea, né? Então isso eu carrego comigo, está lá na minha estante lá. Né? A gente sabe que foi bastante trabalho que a gente executou aqui em Canoas, né? Claro que a gente nunca consegue fazer tudo que a gente quer, mas deixamos um bom legado aqui no município. Comandante, fique à vontade. Com certeza, da mesma forma, né, complementando, né, o que o Coronel falou, né, ele numa das primeiras perguntas ele falou sobre a questão das doações, né, nas bases aéreas. E eu estava em Brasília, fui até a base aérea de Brasília para doar e assim vi uma fila, né, muito grande de pessoas parando ali, ficando cerca de 30, 40 minutos naquela fila para poder entregar a sua doação. Então, o que eu vi de mais importante nisso tudo foi, primeiro, a união do povo gaúcho, né, que foi impressionante, e também todo o povo brasileiro, né, esteve realmente engajado e unido para ajudar aqui o Rio Grande do Sul. Então, a solidariedade de todo mundo acho que foi muito importante, fez a diferença. Né, e, da mesma forma, né, a Marinha, com a interoperabilidade com as outras forças, os outros órgãos federais, estaduais, municipais, a gente tentou aí fazer, né, valer o nosso lema, que é protegendo nossas riquezas e cuidando da nossa gente. Então, a quantidade de escolas que nós conseguimos fazer limpezas aqui em Canoas também, para que pudesse, o mais rápido possível, restabelecer a vida normal da população. Então, é isso que fica de lição, né? Tenho certeza que cada militar, cada homem e mulher que esteve aqui, cada marinheiro, cada marinheira que esteve aqui, tenho certeza que levou um aprendizado muito grande, né, e que vai ficar com um sentimento do dever cumprido. Então, agradeço mais uma vez também pelo convite e estou à disposição. Qualquer necessidade, estamos ali na Rua dos Andradas e podem contar com a Capitania Fluvial de Porto Alegre e o nosso comando do 5º Distrito Naval, que fica lá em Rio Grande. Obrigado. Igor, gostaria de agradecer a participação. Não sabia que seria contigo, já o conheço, né? Já temos fizemos alguma operação. Já operamos juntos algumas vezes em conjunto aí com vários órgãos e é sempre uma satisfação enorme. Eu gosto do que faço, gosto de estar aqui presente, ainda mais o comandante deu essa oportunidade de poder trazer um pouco da nossa vivência, da nossa experiência na água aí. Estamos à disposição para quem necessitar realizar cursos com a Marinha, tá? Tanto da parte de aquaviários, tanto da parte de órgãos públicos, qualificar o pessoal da melhor forma possível. Estamos à disposição através do número 185, que é o nosso número de emergência. Às vezes o pessoal não sabe. Importante. 193, 190, só sabe desse. 185, você está com alguma emergência marítima, ligue para a Marinha, que vai cair numa central lá em Rio Grande, no nosso comando, 24 horas guarnecido, e eles vão designar. Capitania Fluvial de Porto Alegre, mais próximo do local, aciona a Capitania de Porto Alegre. Está no litoral, Agência de Tramandaí. Está mais para oeste, Uruguaiana. No sul, Capitania de Rio Grande. Então, e assim vai, onde no Brasil inteiro será atendido, será disponibilizada uma aeronave, uma equipe com bote, com
navio, dependendo do acesso. Aí a gente vai analisar qual é o local, mas a Marinha está sempre à disposição 24 horas para qualquer resgate, qualquer emergência, qualquer solicitação, a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Isso é muito importante para os moradores que residem principalmente nas áreas ribeirinhas, né? Próximas de rios, de arroios, é um número muito importante. Eu, inclusive, não sabia, já vou agendar esse contato, né? Se me permite complementar também, Claro. A gente tem um aplicativo que foi desenvolvido pela Marinha, que é o NavSeg, né? O NAVSEG. Então você pode baixar, tá disponível para Android ou para iOS. Então você baixa o aplicativo, você usa a sua conta GovBR e aí você coloca ali o destino, para onde você vai, né? Qual a previsão de você chegar naquele local, de forma que a gente possa acompanhar, né, a sua jornada. E em caso de algum problema, caso não consiga fazer esse contato pelo telefone, caso tenha perdido, né, a bateria do celular, a gente consegue monitorar ali e saber a posição, porque não chegou, e aí assim a gente Acompanha a embarcação. acompanha a embarcação. Importante. Coronel, deixamos o nosso podcast de portas abertas. Qualquer atualização, qualquer novo projeto, qualquer passagem de comando, sinta-se à vontade de nos fazer contato. A gente quer estreitar laços ainda mais aqui no município. E a mesma coisa, comandante, sub, por parte da Marinha, estamos de portas abertas. Se ambos precisarem de voluntários lá para atuarem, a gente está com o equipamento sempre guardado e pronto para uso, né? E já está qualificado. Não, já pronto, é só largar com a embarcação lá, acho que a validade, eu não sei, a validade é 10 anos, né? O Arraiz Amador é. A Arraiz Amador é 10 anos e eu ainda tenho a minha... Carteira de habilitação de órgão público. Essa ainda tenho, mas é a duração de 5 anos, Sim, né? mas só renovar. Então tem pouco tempo ainda ali. Mas fico à disposição e é um negócio que não tem depois que a gente entra de cabeça e atua numa situação dessas. Eu fico nervoso em casa acompanhando às vezes ali, eu tenho que sair, eu tenho que ir conversar com o pessoal, porque não consigo. Mas enfim, isso faz parte. Muito obrigado, pessoal. Ficamos à disposição. Agradecimento aos nossos apoiadores. Shark Sushi, aqui de Canoas. SOS Bebidas, do bairro Rio Branco. Crédito Real, da Canoas Park, aqui de Canoas, próximo do shopping. ATM Assessoria de Engenharia. A De Raiz, manutenção industrial, instalação de postos de gasolina. O Coxa Sports Bar, também é nosso parceiro. E a Metal Soldas, que é a fabricação de móveis estilo industrial. Ficamos por aqui e até a próxima.